que você e o elenco do São Paulo tentaram fazer de diferente do que vinha sendo feito com o Fernando Diniz no comando do clube, né? Muito obrigada. Bom, primeiramente, boa noite. Uma satisfação muito grande estar aqui. O que a gente tentou fazer e conseguiu transportar isso daí, transformar isso aí no jogo de hoje, foi uma mudança que a gente precisava ter. Depois de 7 resultados aparentemente quase negativos, nós precisávamos ter um retorno diferente. Então, o trabalho, sem dúvida, desse início foi muita conversa, foi muito papo, tentar mudar o conceito de algumas coisas em relação à conduta dos atletas. Então, nós trabalhamos bem a semana, trabalhamos juntos, o grupo me acolheu muito bem, que não é uma situação muito fácil de quem se trabalha há 1 ano e 4 meses junto com uma comissão e depois a gente tem que transformar tudo isso daí em vitórias e bons resultados. Então, quando eu digo vitória e bons resultados, é a vitória e os resultados de uma semana bem trabalhada. Marcelo Razan, GE. Globo. Boa noite, Visoli. Queria saber qual que é o plano de aproveitamento do Galhardo, que entrou no fim do segundo tempo, e por que o Rojas sequer foi relacionado. Obrigado. Bom, primeiro vamos pelo Galhardo. O Galhardo ainda está numa transição ainda da base para o profissional. Então, na realidade, existe alguns jogadores que estão um pouco na frente dele em relação ao clube. Galhardo veio da base, fez um excelente trabalho na base. Na realidade, quem avaliou o Galhardo quando ele veio para o São Paulo fui eu que aprovei ele para que ele fosse um jogador de São Paulo. Então, eu o conheço bem, começou a trabalhar no profissional, vem adquirindo uma condição boa. E como a gente precisava hoje de um jogador de mais profundidade, o Galhardo entrou para que ele pudesse, pouco tempo, mas que ele pudesse dar essa profundidade para nós. Em relação ao Rojas, é outro também que está numa transição, hoje está num momento muito melhor, numa condição muito melhor, mas nós temos que ver em relação à pandemia. A pandemia, ela atrapalhou muita coisa, então o Rojas está sem condições, não participou de nenhum jogo, ele só está fazendo coletivos e os trabalhos de campo. Está completamente recuperado, realmente está sendo avaliado ainda, porque a dificuldade de você estar numa competição como o Campeonato Brasileiro, numa fase uma fase final, você colocar um jogador que ainda não teve nenhum trabalho realmente em relação ao jogo coletivo. Eduardo Afonso, Grupo Disney. Visoli, tudo bem com você? Boa noite. Minha pergunta sai um pouco do jogo, Visoli. Nas próximas horas, nos próximos dias, enfim, daqui a algum tempo, o São Paulo vai receber um novo técnico. E eu imagino que quando esse novo técnico chegar, a primeira pessoa que ele vai procurar para saber informações sobre os jogadores, sobre o time, seja você, o técnico atual, o técnico interino, mas que está fazendo essa transição. O que você poderá passar ao novo técnico do São Paulo sobre pontos positivos e pontos que precisam ser melhorados pela equipe com a condução desse novo técnico? Obrigado. Bom, primeiro é importante a gente entender como é que esse técnico chega, né? Se ele vai chegar e realmente precisar de algumas coisas positivas e negativas. Sem dúvida, eu estou há muito tempo na comissão, há 1 ano e 4 meses estava com a comissão do Fernando e tenho todo o relatório possível para passar individualmente cada jogador. Isso não vai ter problema, é uma coisa muito fácil de ser transportada para quem chega, né? Então, quem chegar vai ter, sem dúvida, vai ser muito bem recebido. Se precisar, sem dúvida, dessa conduta de relacionamento entre a parte técnica, a parte tática, a parte física, o São Paulo hoje tem um staff muito bom e nós estamos preparados para ajudar quem tiver que chegar. Agora, nesse momento, nós temos que trabalhar e deixar as coisas acontecerem para que realmente, se houver realmente uma contratação de um treinador, nesta fase ainda, sem dúvida, chegará e a gente vai ter toda a condição de ajudá-lo. Camolina, TV Bandeirantes. Visoli, boa noite. No primeiro tempo, São Paulo teve um bom volume de jogo, né? Teve boas oportunidades de abrir o marcador. Não conseguiu fazer, quando fez, foi anulado.
claro que contou com um dia inspirado do goleiro do Ceará, mas eu te pergunto por que, primeiro, o São Paulo tem essa dificuldade ali na última bola, né? Por que conseguiu criar tanto no primeiro tempo e não conseguiu converter? E também por que no segundo tempo, ao teu ver, a equipe caiu tanto em termos de intensidade de jogo? Obrigada. Bom, vou falar um pouquinho do Ceará, né? O Ceará é um time fisicamente muito forte. É um time que foi preparado realmente para guerrear. E quando você tem essa força toda que você faz, a parte técnica, e você compete contra esses times que são praticamente muito mais fortes, você tem muita dificuldade. Então você se desgasta muito mais. Em relação à criação, a criação ela vai sempre existir. Agora, precisa do finalizador. O finalizador, hoje nós não estivemos bem, mas nós temos que dar todo o mérito para o jogador Richard, que é o goleiro do Ceará, que realmente fez 3 grandes defesas. E o gol anulado, eu acredito que foi bem anulado, mas o que a gente pensa em relação ao futebol é essa diferença em relação ao que você faz em competição. Hoje você compete muito, hoje você briga muito, hoje você tem o prazer realmente de ter a parte técnica, a parte tática, assim, mais baixo do que a situação que a gente possa se ser envolvido. Então, o São Paulo hoje, na minha palestra, nós temos que ser o quê? Nós temos que competir? Vamos competir. Nós temos que competir de igual para o Ceará. Mas a parte técnica que vocês têm, a individualidade que vocês têm, a qualidade que vocês têm, nós temos que superar. Isso no primeiro tempo aconteceu. E o goleiro do Ceará realmente foi o melhor jogador em campo. Agora, a segunda parte é a parte que você vai para um segundo tempo. Eu não acho que a gente perdeu a nossa intensidade, a gente não criou tanto, mas nós não perdemos a intensidade, porque se você perde a intensidade com o jogo contra o Ceará, você acaba sendo punido, né? Então, na realidade, você entra num vestiário hoje do São Paulo, os caras exaustos, correram até o último minuto, tomamos gol aos 45 e conseguimos buscar aos 50 o empate em um grupo. Eu repito para vocês, Ceará, que é um time muito forte fisicamente e tem também uma plataforma de jogo muito defensiva. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Visoli? Boa noite. Prazer poder falar com você pela primeira vez. O São Paulo teve 3 cartões amarelos que tiraram jogadores da próxima rodada, né? Que foi o Igor Gomes, o Pablo e o Juan Fran. Especificamente para a lateral direita. Hoje a gente viu o Daniel Alves atuando por ali. Existe alguma possibilidade dele começar como titular na lateral nessa próxima partida por conta da suspensão do Juan Fran? E uma segunda pergunta, com relação ao Gabriel Sara, vocês já descartam ele para a próxima partida ou há tempo hábil para ele se recuperar? Obrigado. Bom, em relação ao Daniel na lateral, a gente ainda vai trabalhar ainda. Nós temos jogadores especialistas nessa posição, né? O Igor é um especialista, é o cara da posição. O Daniel vem fazendo realmente um trabalho interessante no meio. Então, há a possibilidade? Pode ser que haja a possibilidade. Então, a gente tem a semana não, nós temos uns 2 dias aí para o retorno, para a gente observar e ver o melhor time para entrar contra o Grêmio na semana que vem. Então, e uma outra situação é o Sara. O Sara, na realidade, treinou bem ontem e hoje de manhã apareceu um incômodo, foi avaliado e amanhã, com certeza, no clube, a gente vai saber realmente a possibilidade dele poder ir com o jogo contra o Grêmio ou não. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Visoli. Tudo bem? Gravamos com você a semana passada e você falou que, na sua visão de enxergar o futebol, os protagonistas são os jogadores. Em cima disso, eu queria saber de você, como você pegou esse grupo do São Paulo na parte anímica, na parte emocional? Se você acha que o resultado de hoje, esse empate 1-1, o gol tomado contra o Ceará, tem um pouco a ver com esse fator emocional? E como você pretende trabalhar mais um jogo sem vitória, São Paulo ainda não ganhou no ano, para enfrentar o Grêmio domingo? Obrigado. Bom, foi uma semana muito difícil para nós, né? Uma semana às vezes, de muita tristeza em relação não somente à parte de campo, mas à parte que faz realmente o futebol se desenvolver. Então, são pessoas que saíram do clube, são pessoas que realmente eram muito amigas, né? Tanto minha como da nossa comissão.
e dos jogadores. Então, mesmo que esse momento seja um momento, como foi um momento realmente de perdas, né? Porque você não constrói nada em 2 ou 3 dias, né? Tudo foi construído em 1 ano e 4 meses, né? Quando a pandemia vai 1 ano e 2 meses. Então foi construído algo, foi construído amizade, foi construído carinho, respeito. E quando você perde, às vezes, alguém que te deu isso também, eu não digo somente o Fernando, mas eu digo a comissão dela, Márcio Araújo, Wagner, Izuma, então são pessoas que faziam parte desse momento de tristeza, de alegria, de momentos bons, de momentos ruins. E quando você perde isso daí, existe novamente um novo contato. Então, o que eu tenho que fazer? Que é o que eu fiz na minha vida sempre, sempre. Não desistir. Passou. Então vamos buscar uma outra parte. Vamos buscar uma outra folha agora. A parte Fernando foi encerrada. O livro Fernando foi encerrado. Fim. Começou uma nova etapa. Essa nova etapa precisa ter alegria, precisa ter carinho, porque acontece o seguinte, nós estamos falando de um clube pesado. Um clube que eu posso falar para vocês que tem realmente conquistas extraordinárias. Homens que realmente trabalharam para que esse clube fosse o que é esse clube. E você disse em relação a vitórias, ela vai chegar, com certeza ela vai chegar. Pode ser domingo contra o Grêmio? Pode ser domingo contra o Grêmio, mas ela vai chegar. Então, com trabalho, ânimo, dia a dia, respeito, carinho, a gente consegue mudar uma sequência realmente de situações negativas. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Visoli, boa noite. Eu gostaria que você falasse ainda nessa linha da mudança de trabalho, o ponto final no trabalho do Fernando Diniz e um novo trabalho começando. Você continuou com o esquema, pelo menos, que o Fernando Diniz utilizava num 4-4-2, 2 atacantes, e optou pelo Pablo nessa noite. São 3 desfalques para a próxima partida, já disseram, e eu queria entender uma coisa. Você pensa, ponto A, você pensa em mudar o esquema tático pensando nas ausências de jogadores por conta do terceiro amarelo? E ponto B, caso o novo treinador, se vier a chegar, seja anunciado antes da partida do Grêmio, você pensa em entrar em contato e perguntar se pode modificar o esquema pensando no trabalho que esse treinador faria quando chegasse? Obrigado, Visoli. Boa noite. Bom, a pergunta... Vamos ver se eu consigo responder da maneira que eu estou pensando. Em relação à mudança tática de plataforma de jogo, o que nós fizemos realmente foi eliminar algumas coisas, pelo momento que nós estávamos vivendo. Então, eu não tirei a coragem dos atletas, eu pus, na realidade, muito mais realmente coragem neles. Mudamos algumas coisas em relação à conduta do jogo. Qual que seria a conduta do jogo? A conduta do jogo é um time que saía muito bem, tabelando de trás, mas sabíamos que ia encontrar um Ceará que realmente às vezes faz uma pressão, ou às vezes não faz a pressão, segura numa segunda linha e deixa o nosso time trabalhar atrás. Então, tudo isso foi bem elaborado, foi bem colocado. O que eu vejo em relação à mudança era mudança de comportamento. O que a gente precisava nesse momento era mudar o comportamento de alguns atletas ou da maioria deles. E isso eu não estou dizendo que eles nunca tiveram. Pelo contrário, tiveram sempre gana, tiveram sempre vontade. Eu acompanhei, estava junto e sempre vi realmente jogadores que queriam mudar a sequência de derrotas. E o que aconteceu? Aconteceu que realmente nós precisávamos mudar alguma coisa, ser mais guerreiros, porque a parte técnica nós temos. E nós conseguimos no jogo de hoje, estou muito chateado, como eles também estão chateados, de não ter conseguido uma vitória e dado para a gente uma condição de melhor trabalho. Enquanto ao treinador, sem dúvida, essas coisas são naturais, né? Chegar a perguntar, perguntou. Se não perguntar, a situação continua do mesmo jeito, mas até então... Nesse momento, eu sou o treinador interino do São Paulo. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa noite, Visoli. É um prazer falar contigo pela primeira vez. E, Visoli, no jogo de hoje, o Volpi acabou cometendo uma falha que foi determinante para o resultado.
Eu queria saber como foi a conversa com esse jogador pós-jogo, o que ele passou para vocês no vestiário, o que ele disse ao elenco e à comissão técnica. Nada. Porque quando nós chegamos no vestiário, eu proibi qualquer conversa. Isso foi minha. Eu coloquei para eles. O melhor momento agora é o silêncio. Amanhã nós temos tempo hábil para conversar, para dialogar, para entender tudo. Agora, nós não podemos esquecer que o Volpi já foi um goleiro que fez muitos milagres pelo São Paulo. É que o momento que nós estamos, qualquer situação nos deixa bem baixa. Mas eu quero ser claro com vocês, o Volpi já fez milagres. Nesse Campeonato Brasileiro ele já pegou quase 5 pênaltis. Então fez grandes defesas. Agora, nós temos um treinador de goleiro que é o Marquinho, que é um cara muito experiente e sem dúvida vai saber colocá-lo em relação à situação do ato do jogo. Eu não digo nem o erro, né? Porque aí é uma personalidade forte de um cara que sai jogando e tem esse trabalho já realizado no momento do jogo. Mas o que eu tiro disso daí é que a reação depois foi grande, porque as pessoas elas olham um ato, né? Aconteceu ali, né? Depois desse ato aí, tinha um jogador caído. E não tinha participação de nada. A participação era o Volpi, ele não tinha participação. O Volpi foi lá e levantou. Então, essas coisas aí, o torcedor precisa saber. Precisa saber. Sem dúvida, ele ficou muito triste, muito chateado. Com certeza não vai fazer mais isso, porque isso, se fizer na segunda vez, é complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquele ato que ele teve de levantar o jogador que não tinha participação nenhuma na jogada, fez com que nós crescêssemos de novo e buscássemos um empate. Triste. Mas não dá para jogar a culpa realmente, uma situação de não ganhar num atleta que realmente é um exemplo dentro do clube. Marcelo Basségio, TV Gazeta. Boa noite, Visoli. Um prazer estar falando com você. Considerando todo o contexto do São Paulo, né, o contexto atual, 3 jogadores que vão ter que cumprir suspensão agora contra o Grêmio, o time ainda lutando para pelo menos garantir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, sem vencer em 2021. Você teme que o São Paulo fique de fora até do G4, que garante uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores? Ou você crê que o São Paulo tem condições de superar essa crise e ao menos carimbar sua vaga para a fase de grupos da Libertadores? Obrigado. Eu creio muito mais. Eu tenho que crer muito mais como técnico, como trabalhador dentro do esporte. Eu creio nesses atletas, eu creio que a gente pode reverter muita situação. Trabalho e realmente ânimo. Mesmo que o torcedor são paulino, que mais de 22 milhões de torcedores que nós temos aí, estejam ainda descrentes daquilo que a gente pode conquistar. A gente ainda tem 12 pontos para buscar. Então, esses 12 pontos nos dá o título ainda, dependendo de outros resultados, do Campeonato Brasileiro. Nós não estamos preocupados em classificar nesse momento para a Libertadores. Nós estamos ainda num momento ainda de buscar o título. Para qualquer pessoa é impossível. Mas para quem trabalha no esporte, para quem está dia a dia, para quem busca, para quem quer realmente reverter uma situação de vida, realmente você precisa passar por obstáculos. E os nossos obstáculos são esses 4 jogos que nós temos aí. Jogos difíceis, mas jogos importantes. E sem dúvida, a vitória ela vai chegar. Você pode ter certeza disso. Encerramos então com o Visoli. Obrigado a todos pela presença.